Olá, terceira série. Eu sou a professora Rebeca Borges, professora de filosofia do nosso colégio Força Máxima, e hoje vou estar aqui junto com vocês para que possamos aprender sobre o capítulo 21. Bora lá! Vou espelhar para vocês o material da nossa aula de hoje. Bom, galera, vamos lá. Filosofia, módulo 21, que vai tratar sobre filosofia moderna, teoria política na modernidade, Hobbes, Montesquieu, o contrato social de Locke e Rousseau. Vai ser um capítulozinho um pouquinho mais extenso, né? Vai estar falando aí sobre 4 pensadores diferentes. Então, vai ser um capítulo aí um pouco maior, tá, galera? E vamos lá, então. É importante a gente ter em mente, né, antes da gente começar propriamente, né, dito, nos filósofos, nos pensadores que esse capítulo vai apresentar, mas sim devemos ter em mente, né, o fundo histórico desse período em que eles estão inseridos. Então, ele está falando aí de modernidade, né, na disciplina de história. A gente explora mais os fatos, né, ocorridos nesse período. Aqui na filosofia, a gente vai ter outros tipos de discussões. Mas é importante que vocês tenham em mente isso. Algumas alterações presentes dentro desse período histórico da modernidade, que é o período ali posterior ao período medieval, posterior à filosofia escolástica, filosofia patrística, todos esses pontos aí que nós vemos aqui dentro da questão da filosofia. Então, ele está falando aí de um período de centralização política, formação dos estados nacionais, né? Formação ali do absolutismo. E aí, dentro desse contexto político, surgem alguns pensadores, né, alguns teóricos, como o próprio título do nosso capítulo fala, né, alguns teóricos políticos modernos, né? E aí nós vamos ter, por exemplo, Hobbes, né, que foi um filósofo inglês. Coloquei ali para vocês que ele nasceu em 1588 e veio a falecer em 1679. Então, estamos falando aí de século XVI e século XVII. Coloquei para a gente aqui que ele não pode ser considerado propriamente um pensador liberal, embora seja fortemente individualista. Sua obra, no entanto, teve uma influência marcante no desenvolvimento da discussão sobre as relações entre indivíduo e Estado em todo o período moderno. Coloquei para a gente aqui algumas de suas principais obras, como o do Cidadão, Elementos do Direito Natural e Político, e o mais célebre, que inclusive nós vamos falar daqui a pouco, que é o Leviatã, que chegou a ser censurado pelo parlamento inglês. Vamos agora a alguns conceitos importantes que nós vamos falar, né, não só em Hobbes, mas nos próximos pensadores, nos próximos filósofos, né, como o conceito de estado de natureza. Em que consiste esse conceito? O estado de natureza não descreve o homem primitivo ou o homem anteriormente a qualquer organização social, tá? Ele é um estado hipotético que pensa, que reflete como o homem se comportaria dada a natureza humana caso se suspendesse a obrigação de cumprir as leis e contratos imposta pela sociedade. Então, é um estado onde se reflete como o homem iria se comportar caso não tivesse nenhuma lei ali que ele deveria seguir, que ele fosse obrigado a seguir, tá, pessoal? Então, é nisso que consiste o estado aí de natureza, tá? E aí a gente vai ver que dentro dessa perspectiva, dentro desse conceito de estado de natureza, ele vai se modificar dentro da perspectiva de cada autor, de cada filósofo, tá bom? De cada filósofo contratualista, né? Vocês já vão entender porque a gente chama de filósofos contratualistas, tá? Mas esse estado de natureza em Hobbes, como ele é concebido? Botei aqui para vocês. Tem uma concepção da natureza humana que pode ser considerada negativa ou pessimista. Por quê? Porque para Hobbes, o homem em seu estado de natureza vai ser o quê? O estado de guerra de todos contra todos. O homem é o lobo do homem e, movido por suas paixões e desejos,
não hesita em matar e destruir o outro, o seu semelhante. Então, na perspectiva de Hobbes, que vai ser considerada aí como uma perspectiva com um teor um tanto pessimista, tá? É porque ele vai ver esses desculpa, pessoal, porque ele vai ver que o homem, nesse estado, ele tende ao quê? Ele tende ao conflito, tá? Seguindo, botei aqui pra gente, né, essa perspectiva mecanicista. Em que consiste essa perspectiva? O homem é como uma máquina que age sozinha, na linha da concepção mecanicista de mundo típica da física da época, cujo problema central consistia em entender a natureza dos corpos e de seus movimentos. O homem é movido por suas paixões, que o impelem a agir. A vontade e a deliberação resultam apenas da soma dessas paixões em um sentido mais complexo, sendo que a liberdade nada mais é do que a ausência de impedimento para a ação. Então, eu botei pra gente explicadinho, bem detalhadinho para vocês, porque se diz aí que ele tem essa perspectiva mecanicista e em que consiste isso. E como eu estava falando antes, ele é um dos filósofos que nós vamos chamar de filósofos contratualistas, porque já que ele está fazendo essa análise do homem em seu estado de natureza, o que faria com que esse homem estabelecesse um contrato, estabelecesse ali agora, né, um governo, vamos dizer assim? E ele vai falar, vai trazer para a gente essa ideia de contrato social. Por isso, um filósofo contratualista. E em que consiste esse contrato social? Botei aqui para gente. A Constituição e o funcionamento da sociedade pressupõe que os indivíduos cedam uma parte de seus direitos e os transfiram a um soberano. Por que isso ocorre? Porque, em última análise, o homem deseja sobreviver e a sobrevivência é também uma lei natural, sendo em nome dela que o homem estabelece esse contrato. Então, o homem estaria ali em seu estado de natureza, tendendo ao conflito, onde um homem mais fraco ou mais forte pode matá-lo, tá? Então, para garantir a sua sobrevivência, ele abre mão de uma parte de seus direitos, transfere para o soberano, para que o soberano possa lhe garantir, por exemplo, o quê? Essa sobrevivência, que estava em risco dentro desse estado de natureza, tá? Seguindo, Hobbes não defende propriamente a monarquia absolutista, baseada nas teorias tradicionais do direito divino, dos reis, mas sim a ideia de que o poder, para ser eficaz, deve ser exercido de forma absoluta, tá? Então, não necessariamente ele está defendendo aí uma monarquia absolutista, como eu botei aqui para vocês nesse sentido clássico aí, né? Do direito divino dos reis, mas sim que o poder, para ser eficaz, para realmente garantir ali essa sobrevivência dos indivíduos, deve ser um poder o quê? Pessoal, exercido de forma absoluta. E aí eles trazem a ideia, por exemplo, do Leviatã, tá, galera? E o Leviatã vai ser esse monstro marinho, né? Presente em muitas mitologias. E ele vai representar aí como esse soberano, né, como esse poder absoluto deveria se dar, né, diante dos homens, diante dos indivíduos, causando temor, respeito, tá, pessoal? Então, é esse o paralelo que ele faz com essa obra, né? Inclusive, até coloquei essa imagem aqui para vocês, né? Tá também no material didático. E é sobre isso que se trata essa obra, né? Como esse poder absoluto deveria se conceber, como um Leviatã, como esse monstro mitológico que causava pavor, temor, tá? Essa é a relação. Seguindo, o próximo pensador que nós vamos falar é John Locke, nascido ali em 1632, veio a falecer em 1704. Ele era um filósofo inglês. Estamos falando aí de século XVII e iniciozinho do século XVIII.
Como é o estado de natureza em Locke? Será que vai ter tantos conflitos como lá em Hobbes? Não. Ele já não vai ser visto aí com essa perspectiva pessimista que Hobbes apresenta, e sim com uma perspectiva um tanto otimista em relação à natureza humana e ao convívio entre os indivíduos. Locke se contrapõe, assim, tanto à concepção de Hobbes de um soberano absoluto, quanto a dos defensores dos direitos divinos do rei. Como é o contrato social para ele? A sociedade resulta de uma reunião de indivíduos, visando garantir suas vidas, sua liberdade e sua propriedade. Percebam aqui, então, que nesse estado de natureza, o homem, em Locke, já tem ali a sua propriedade privada, tá? O poder é, então, delegado a uma assembleia ou a um soberano para exercer essa função em nome da união voluntária e consentida entre os indivíduos, tá? Então, aqui ele está falando de um consentimento. Lá em Hobbes, o poder do soberano, o poder absoluto, né, para que fosse ele realmente o poder eficaz, deveria ser ali um poder que colocasse, né, algumas imposições. Aqui já se coloca mais a ideia de quê? De consentimento, tá? E como a gente já estava falando sobre propriedade privada, para o autor, ela é anterior à sociedade. Para ele, todo homem tem a princípio o direito à vida e à liberdade. Deus, desculpa pessoal, aqui veio com um errinho, faltou a letra D. Deus forneceu ao homem toda a terra, sem restrições. E aquele que a transforma com o seu trabalho recebe o direito de possuí-la, tá? Então, nesse estado ali de natureza, o homem está trabalhando, está ocupando aquela terra, está cuidando dela, ela passa a ser sua, tá? E ele não vai ver essa propriedade privada com maus olhos. Algo que o nosso próximo pensador, que é Rousseau, já não vai concordar. Também o filósofo contratualista, nascido ali no século XVIII. Coloquei algumas de suas principais obras aqui para gente, né? Que é o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, Emílio, o contrato social e as confissões. Além disso, ele também colaborou com a enciclopédia, né? Esse empreendimento aí que Diderot empreendeu, né, no século XVIII, e um dos verbetes que ele participou foi o Economia Política, tá? Essa obra aí que foi importantíssima aí dentro desse contexto iluminista do século XVIII. Seguindo. O ponto de partida de sua filosofia é uma concepção de natureza humana representada pela famosa ideia segundo a qual o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, a qual se acrescenta a ideia de que o homem nasce livre e por toda parte se encontra acorrentado. Porém, não é toda e qualquer sociedade que Rousseau condena, mas sim aquela que acorrenta e aprisiona o homem, chegando a adotar como modelo de sociedade justa e virtuosa a Roma republicana no período anterior aos Césares. É possível, portanto, formular um ideal de sociedade em que os homens seriam livres e iguais. Como a gente está falando aqui de um contexto iluminista, né, dessas ideias que estão ali surgindo no século XVIII na Europa. E aí, pessoal, o contrato social, como que vai se dar para ele esse contrato? A soberania política pertence ao conjunto dos membros da sociedade. O fundamento dessa soberania é a vontade geral. E o que é a vontade geral? É a vontade de toda a turma da terceira série, do que cada aluno quer? Não, a vontade geral não tem a ver com as nossas vontades individuais, e sim com a vontade que corresponde ao que é melhor para o coletivo, para a nossa vida em sociedade, né? Então, coloquei aqui para gente. Enquanto cidadão e membro de uma comunidade, o indivíduo deve possuir também uma vontade que se caracteriza pela defesa do interesse coletivo, do bem comum. E
por qual modelo político que ele vai ter uma inclinação maior? Pelo modelo democrático, tá, pessoal? Por fim, mais dois conceitos aí para a gente estar finalizando, né, nossa aulinha sobre Rousseau. O estado de natureza. No estado de natureza proposto por Rousseau, o homem ainda não teria sido corrompido pelo desejo de propriedade, mas uma diferença então em relação a Locke, em que a propriedade era anterior à formação da sociedade. Aqui, nesse estado de natureza de Rousseau, o homem ainda não tinha ali a propriedade privada, tá? O homem na natureza tende ao quê no estado de natureza em Rousseau? Ao isolamento, a uma vida como a de um animal, tá? Então, quando a gente diz uma vida como a de um animal, é que ele tá ali o quê? Sendo guiado pelas suas necessidades básicas, tá bom? A gente pode pensar dentro dessa perspectiva. E o conceito de propriedade privada para Rousseau, né? Rousseau foi fundamentalmente um crítico da propriedade, considerando-a a base das mazelas sociais, dos males sociais. Segundo o autor, quando o primeiro homem cercou um pedaço de terra e disse que era seu, e houve quem acreditasse nele, criou-se o conceito de propriedade artificial que acometeu a todos. Então, para ele, essa ideia aí de propriedade privada, que não se encontra no estado de natureza, que é uma relação artificial, posterior, ela ali foi o que começou a causar os problemas dentro da sociedade, tá bom? Tá nas bases aí dos problemas sociais. Se vocês repararem, meus amores, fui botando aqui as fotos, né, que representam, né, os nossos filósofos. Então, tem Hobbes, tem o Locke, tem aqui o Rousseau. E, por fim, já é o nosso último filósofo, nosso último pensador. A gente vai estar falando aí de Montesquieu, nascido em 1689, século XVII, e vem a falecer lá em 1755, já no século XVIII. Foi um crítico do absolutismo. Uma das suas principais obras é O Espírito das Leis, onde o pensador apresenta uma série de descrições sobre as formas de governo existentes até então. Que formas de governo são essas que ele vai assinalar para a gente? O despotismo, a monarquia e a república. E o despotismo vai ser esse tipo de governo em que alguém está governando sem a existência ali de leis fixas, né, que possam ali, por exemplo, limitar o seu poder. A monarquia, né, que nós vamos ter aí um rei, geralmente pode ter uma questão, pode ter um parlamento, enfim. E a república em que um grupo ou maioria está ali, né, no poder. Ele vai trazer para a gente a sistematização aí da divisão dos poderes. É executivo, legislativo e judiciário, tá bem? Não era uma ideia nova, super inovadora, mas ele vai ser importantíssimo aí na sistematização dessas ideias. Na visão de Montesquieu, a delimitação em três poderes que se intermediam e é pensada como uma forma de impedir o despotismo e o abuso das condições de poder e soberania. Segundo ele, a maneira assim melhor de se frear o poder e evitar aí que se caísse no despotismo seria frear o poder através do quê? Do próprio poder. Tá? E qual seria a forma ideal de governo para Montesquieu? Se aproxima de um modelo monárquico constitucional, tá? Esse aí seria o modelo em que ele mais se aproximava, tá, meus amores? Esses são os pontos importantes do nosso capítulo 21, que trata aí sobre 4 filósofos importantes. Falamos do contratualismo, dessa espécie de contrato, né, que os nossos filósofos vão estabelecer. Então, nós vimos que aqui em Hobbes, né, esse contrato deveria garantir a sobrevivência, né, desses indivíduos. Eles abriram mão ali dos seus direitos para garantir essa sobrevivência. Em Locke, por exemplo, esse contrato também serve para garantir a propriedade privada, tá, meus amores? Então, percebam ao longo da explicação como que estado de natureza, contrato social, são conceitos, né, que esses filósofos vão trabalhar, porém, com perspectivas diferentes.
Como é o estado de natureza para um? Como é o estado de natureza para outro? Conflitos mais tranquilos? Isso vai depender da perspectiva aí dos nossos pensadores. Tá bem, meus amores? Um beijo e até os nossos próximos capítulos, galera. Fiquem com Deus.